O mundo vindouro, abordado nesta presente lição, pretende mostrar o que virá depois do juízo final. O novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, o lar dos santos na eternidade, por toda a eternidade. Trata-se definitivamente do epílogo da história humana, mas haverá alguns eventos que precederão o mundo vindouro, como o reino de Cristo de 1000 anos, o juízo final e a ressurreição de todos os incrédulos, bem como o seu destino final. Indagações do mundo vindouro. Que classe de povos estarão no milênio? E como estarão? Com corpos glorificados ou com corpos normais, terreno? E o estado intermediário dos mortos? A primeira ressurreição e a outra, dita como a segunda ressurreição. E no juízo final, quem vai comparecer? Que livros serão abertos? E sobre a nova criação, um novo céu, uma nova terra, a nova Jerusalém, a eternidade dos salvos. Fique conosco até o final desta pré-aula e entraremos com detalhes em cada um desses tópicos. Obrigado. Graça e paz. Bem-vindo a mais uma pré-aula das lições da Escola Bíblica Dominical com esta temática, a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. Comentada pelo pastor Ezequias Soares. E para esta feita, a lição de número 12, uma continuação da lição anterior nesse conteúdo escatológico. A lição número 12, o mundo vindouro. Texto áureo: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse 21 e versículo 1. Verdade prática, um ponto do nosso cremos, na nossa declaração de fé. Cremos no juízo final, no qual serão julgados os que fizerem parte da última ressurreição, e cremos na vida eterna para os fiéis. O objetivo geral desta lição é expor a doutrina bíblica do milênio, do juízo final e da nova criação de todas as coisas. Os objetivos específicos: descrever a doutrina do milênio, explicar o juízo final e, por fim, esclarecer a doutrina bíblica sobre a nova criação. O mundo vindouro. Eis que faço novas todas as coisas, diz a palavra de Deus, em Apocalipse 21 e verso 5. Será o dia em que Deus fará tudo novo, um mundo novo, uma realidade nova, novo, tudo novo. Será o tempo em que o Rei dos Reis, o próprio Senhor, intervirá na história do mundo e trará consigo uma nova realidade. Céus novos e terra nova sintetizam a dimensão cosmológica desta nova criação. Será o dia em que, de eternidade em eternidade, estaremos sempre com o Deus da glória. Os santos apóstolos anelam por esta esperança. Por isso, como a Igreja do Senhor, somos estimados pelas Sagradas Escrituras a mantermos viva a chamada esperança da vinda do Senhor. O ponto central desta lição: Deus consumará todas as coisas, pois haverá novos céus, nova terra. Primeiro tópico
sobre o milênio. Descrição: o milênio é o reino de Cristo de 1000 anos. Nesse período, Satanás será aprisionado no abismo, instalado por ocasião da vinda de Cristo em glória. Apocalipse 20, versos 2 e 3. Diz: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Isso significa que a ação destruidora de Satanás na terra será neutralizada, iniciando-se assim uma nova ordem de coisas. É a tão almejada paz universal, pois nesse reino haverá paz perfeita, retidão e justiça entre os seres humanos, e também harmonia no reino animal. Isaías 9 e 7. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Mais uma referência, Isaías, capítulo 11, versos 5 ao 9, sobre o milênio, que diz: a retidão será a faixa do seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. Verso 7. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías, capítulo 11, versos 5 ao 9. A longevidade das pessoas no milênio é a garantia do sucesso no trabalho e a resposta imediata às orações. Isto são algumas características do reino do Messias. Coisa contraditória que vivemos aqui nesse mundo de injustiça, corrupção e desigualdade social. Vamos ao texto de Isaías 65, versos 20 ao 25, para fundamentarmos estes eventos do porvir no que tange ao milênio. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e um idoso que não se complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. 21. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem. Pois o meu povo terá vida longa como as árvores,
os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e seus descendentes. Verso 24. Antes de clamarem, eu o responderei, ainda que não estarão falando, e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno, como o boi, mas o pó será a comida da serpente. Não farão nenhum mal, nem destruirão em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías 65, 20 ao 25. A sede do milênio será em Jerusalém, onde o Senhor estabelecerá o seu governo milenial. Isaías 2 e 3 diz: porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. O Senhor Jesus se assentará sobre o trono de Davi, e de Jerusalém reinará sobre toda a humanidade. Esse reino que trará salvação aos judeus e a conclusão do programa divino sobre o povo de Israel. Isaías 59, 20 e Romanos 11 e 26. Pontos interessantes a destacar no milênio. Haverá dois grupos de povos distintos no milênio. Primeiro, os crentes glorificados, consistindo os salvos do Antigo Testamento, e do Novo Testamento, a igreja, e os oriundos da tribulação. No estado glorificado, os salvos não estão limitados à terra. Seus corpos ressurretos não serão limitados pelas coisas físicas como os mortais. Serão como anjos que, por terem corpos espirituais, não estão limitados pela matéria. Nossos corpos serão apropriados para estarmos na terra e no céu. Isso tudo pode parecer fantasioso e inacreditável para nós hoje, neste corpo terreno, apegado à exclusividade da terra. Mas basta observar a vida de Jesus na terra após a sua ressurreição. Ele passou 40 dias com seus discípulos em estado glorificado. Junto ao seu túmulo, ele foi reconhecido pela voz, por Maria Madalena. Estando entre os homens, seu corpo era tão semelhante a de um homem comum, que 2 dos seus discípulos, no caminho de Emaús, nada demais notaram, até no momento em que ele desapareceu de vez da presença deles. Ele, ressurreto, entrava e saía de salas sem precisar abri-las. No entanto, nós que subimos com Cristo no arrebatamento e os mortos da primeira ressurreição, estaremos em corpos glorificados no milênio para reinar com Cristo, com acesso à terra e ao céu. O segundo grupo de povos no milênio serão os povos naturais, em estado físico normal, vivendo na terra, a saber, os judeus salvos da grande tribulação, os gentios poupados no julgamento das nações e o povo nascido durante o próprio milênio. Ou seja, o milênio será
o maravilhoso reinado de Cristo na terra por 1000 anos, como já vimos em Apocalipse 20, de 1 ao 6. Essa época áurea e ansiosamente aguardada pelo povo israelita, conforme Lucas 2 e 38 e Atos dos Apóstolos 6 e 7. Jesus não lhes tirou esta esperança, apenas lhes revelou o tempo e a hora do seu cumprimento, o meu reino. E esta esperança que tem impulsionado o regresso dos judeus à sua pátria e também motiva a sua própria elevação. Pois o milênio é a última dispensação concernente à humanidade. O milênio é a dispensação da plenitude dos tempos. Segundo Éfeso 1 e 10, significa que para esta dispensação convergem todas as alianças e tempos mencionados na Bíblia. É riquíssima de sentido a expressão plenitude dos tempos. Éfeso 1 e 10. Ela mostra que o milênio é um reinado sublime e que, fim do mesmo, terá o início da eternidade futura. O milênio é a sétima e última dispensação concernente à humanidade da parte de Deus. Por fim, sobre o milênio, mais um ponto interessante sobre o clamor da criação. A criação toda aguarda esse tempo para a sua libertação das consequências do pecado a que ficou sujeita desde a queda do homem. Lendo Romanos 8, 19 ao 23, vemos que o pecado afetou não somente o homem, mas a toda a criação. O pecado trouxe desarmonia, inimizade, deterioração, deformação, desequilíbrio, não somente no relacionamento entre Deus e o homem e entre os seus semelhantes, mas também no universo inteiro em que vivemos, como furacões, terremotos, secas, inundações, pragas, frio e calor excessivo, etc. São alguns desses males que a terra clama desde a queda do homem e também sinais da vinda do Filho do Homem. O milênio será a resposta de milhões do povo de Deus através do tempo. Venha o teu reino. Por fim, o sistema do governo no milênio será teocrático. A presença santificadora de Deus promoverá a justiça, a paz, o gozo e a segurança. Ela será real na pessoa bendita do Messias, o Senhor Jesus, administrando os negócios no reino do milênio. Que venha o teu reino. Ponto 2, sobre a ressurreição dos mortos e o estado intermediário. A Bíblia ensina que os justos e os injustos serão ressuscitados. Daniel, capítulo 12 e verso 2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha, para o desprezo eterno. João 5 e 29. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida. Os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Mas em Apocalipse, ficamos sabendo que há um intervalo de 1000 anos
entre essas ressurreições? A primeira ressurreição é a dos justos e a outra é a última ressurreição. Apocalipse 20 e verso 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. São partes da primeira ressurreição os santos provenientes de todas as eras da Igreja e do Antigo Testamento, juntamente com os mártires da grande tribulação. Apocalipse 6, 9 e 11. Quando ele abriu o selo, o quinto, vi debaixo do altar almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu veste branca, e foi-lhe dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos irmãos que deveriam ser mortos com ele. Apocalipse 6, 9 a 11. Mais uma referência nesse contexto, Apocalipse 20, verso 4 e também 5, diz: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a marca na testa e nem nas mãos. Eles ressuscitarão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Verso 5. O restante dos mortos não voltou a viver até que completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Verso 6. Felizes e santos os que participarem da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, e serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Convém salientar que a ressurreição divide-se em duas fases, por ocasião do arrebatamento da igreja, conforme 1 Coríntios 15 e 52 e 1 Tessalonicenses 4 e 16. Serão ressuscitados na primeira ressurreição os súditos do Rei dos Reis. Quanto à ressurreição dos injustos, também conhecida como a segunda ressurreição ou a última ressurreição, e também a ressurreição universal, envolverá todos os descrentes, incrédulos, ímpios, desde o princípio do mundo até aquele dia, com destino direto para o juízo final, para receber a sua sentença condenatória. Ainda nesse contexto do estado intermediário dos mortos, precisamos destacar alguns pontos para compreender os ensinos bíblicos sobre o lugar para onde os mortos vão. É necessário observar o texto original do Antigo Testamento em hebraico
e o original no grego no Novo Testamento. A palavra Sheol no Antigo Testamento equivale em sentido a Hades no Novo Testamento. Diferem na forma, porque a primeira é em hebraica e a segunda é grega. Ambas designam o lugar para onde, nos tempos do Antigo Testamento, iam todos após a morte, justos e injustos, havendo, no entanto, nessa região dos mortos, uma divisão entre os justos e outra para os injustos, separados por um abismo intransponível. Todos estavam ali, plenamente conscientes. O lugar dos justos era de felicidade, prazer e segurança. Era chamado seio de Abraão e paraíso. Já o lugar dos ímpios era um lugar medonho, cheio de dores, sofrimento, estando todos lá, plenamente conscientes. No entanto, depois da ressurreição de Jesus, houve uma mudança de local em relação aos mortos justos que estavam no seio de Abraão. Ou seja, antes de morrer por nós, Jesus prometeu que as portas do inferno, o abismo, não prevalecerão contra a igreja. Mateus 16 e 18. Isto mostra que os fiéis em Deus, a partir dos dias de Jesus, não mais descerão ao Hades. Isto é, a divisão reservada ali para os justos. O texto em apreço indica futuridade em relação à ocasião em que foi proferido por Jesus. A mudança ocorreu entre a morte e a ressurreição do Senhor, pois ele disse ao ladrão arrependido: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23 e 43. Outra referência que Paulo fala sobre o assunto diz que, quando ele subiu às alturas, levou consigo cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão aquele que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Efésios 4, 8 e 9. Então, entende-se aqui que Jesus, ao ressuscitar para os céus, levou consigo os crentes do Antigo Testamento que estavam no seio de Abraão, próximo daquele abismo frente ao Hades, onde ainda se encontram os mortos ímpios, os incrédulos. E Jesus, após a sua ressurreição, levou consigo os justos para o céu, os crentes do Antigo Testamento que estavam no seio de Abraão, conforme ele prometera em Lucas 16 e 22. Muitos desses crentes, Jesus os ressuscitou por ocasião da sua morte, certamente para que se cumprisse o tipo prefigurado na festa das primícias, Levítico 23, 9 ao 11, que profeticamente falava da ressurreição de Cristo, 1 Coríntios 15, 20 e 23. A obra redentora de Jesus no Calvário não só afetou os vivos, mas também os mortos
que dormiam no Senhor. E o apóstolo Paulo considerou isto de uma seguinte forma, pois ele foi ao paraíso, o qual está o terceiro céu, em 2 Coríntios 12, 1 ao 4. Portanto, o paraíso está lá em cima agora, na imediata presença de Deus, não embaixo, como dantes. A mesma coisa vê-se em Apocalipse 6, 9 e 10, onde as almas dos mártires da grande tribulação permanecem no céu, debaixo do altar, aguardando o fim da grande tribulação para ressuscitarem. Apocalipse 20 e versículo 4. E assim ingressarem no reino milenial de Cristo. Por fim, os crentes que agora dormem no Senhor estão no céu, pois o paraíso está lá agora, como um dos resultados da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 5 e 8. No momento do arrebatamento da igreja, seus espíritos virão com Jesus, unir-se-ão aos seus corpos ressurretos e subirão com Cristo já glorificado. E assim reinaremos no milênio. Ainda nesse contexto do estado intermediário dos mortos, a presente situação dos ímpios mortos não houve alteração. Para os ímpios mortos não houve qualquer mudança ou alteração quanto ao seu estado. Continua descendo ao Hades, o império da morte, onde ficarão retidos em sofrimento consciente até o juízo do grande trono branco após o milênio, quando ressuscitarão na segunda ressurreição, ou na última ressurreição, ou na ressurreição universal, para serem julgados e postos no inferno eterno. Apocalipse 20, 13 ao 15. Assim sendo, qualquer fantasma ou alma de outro mundo que possa aparecer aqui é coisa diabólica, porque o Hades não sai ninguém. É uma prisão cuja chave está com Jesus. Apocalipse 1 e 18. Alma de outro mundo não vem para a terra, pois os salvos estão com Jesus e os perdidos estão presos. Agora, o diabo sim, por enquanto está solto e sabe imitar e enganar com muita habilidade. Todavia, não existe lugar de purificação após a morte. Não existe um processo de aperfeiçoamento depois que a pessoa morre. Não há estágios ou dimensões ou ciclos que possa melhorar, mudar o destino das pessoas após ultrapassar os umbrais da eternidade. Hebreus 9, 27 nos diz: está ordenado ao homem morrer uma só vez e depois segue o juízo. Ou estão no paraíso, ora, seio de Abraão, em descanso com o Senhor, aguardando a primeira ressurreição, ou no Hades, com dores, pré-tormento, aguardando a condenação lá no juízo final. Segundo tópico, sobre o juízo final. Primeiro ponto, descrição. O juízo final é conhecido como o juízo do grande trono branco. Apocalipse 20 e 11. E vi um grande trono branco. Aqui serão julgados os outros mortos, aqueles que não fizeram parte da primeira ressurreição. Lá de Apocalipse 20 e verso 5. Isto mostra que ficam de fora os crentes da primeira ressurreição que já estavam com o Senhor
lá no milênio em corpo glorificado, pois eles já fazem parte do reino de Cristo e estão com o corpo glorificado. Apocalipse 20 e verso 4. Deus instaurará esse juízo após a última rebelião de Satanás, que acontecerá depois dos 1000 anos do reinado de Cristo. Apocalipse 20 e verso 7. Deus executará esse juízo por meio de Jesus Cristo, conforme João 5 e 22. O Pai a ninguém julga, mas deu o Filho todo o juízo. Ponto 2. O julgamento. Não há menção de vivos no juízo final, apenas os mortos, ímpios, incrédulos. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20 e 12. Os grandes e pequenos não se refere à idade, adulto ou crianças, mas a status, pessoas de todas as classes sociais. Todos estes serão julgados com base nas obras registradas nesses livros. O resultado desse julgamento é a condenação eterna, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20 e 15. Então, não existe aqui lugar para o sono da alma, nem para uma segunda oportunidade, muito menos para o aniquilamento. Aqui é apenas a sentença condenatória para o lago de fogo, um tormento eterno. Em relação aos mortos salvos durante o milênio, conforme algumas correntes teológicas, caso houver alguns mortos salvos no milênio, certamente ressurgirão e serão recompensados nessa ocasião, o que também explica a presença do livro da vida nesse momento, embora que o juízo final do grande trono branco, ele é prioridade para todos os mortos de todas as eras, aqueles incrédulos, os ímpios que não foram na primeira ressurreição. Ponto 3. O destino dos ímpios é o inferno, descrito aqui como lago de fogo, ou ardente lago de fogo e enxofre. Apocalipse 19 e 20. Esse foi o lugar preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25 e 41. E não para seres humanos, mas será o destino final dos perdidos por causa da sua incredulidade, desobediência, pois a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2 e 4. Temos aqui dois termos para a palavra inferno. A primeira, Hades, que na Septuaginta emprega o termo para traduzir o hebraico Sheol, no Antigo Testamento, que significa o mundo invisível dos mortos. Salmos 89 e 48. O lugar serve como estágio intermediário dos mortos sem Cristo, uma prisão temporária até que venha o dia do juízo, o juízo do grande trono branco, o juízo final. Apocalipse 20, 13 e 14. Os condenados que partiram desde o início do mundo permanecem lá, conscientes e em tormentos,
sabendo perfeitamente por que estão naquele local. Lucas 16, 23 e 24. O outro termo, Gena, o mundo judaico contemporâneo de Jesus cria que o Gena era o local no qual os ímpios recebiam como castigo o sofrimento eterno. Termo traduzido por inferno foi usado pelo Senhor Jesus nos evangelhos. Mateus 23 e 33, serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? E indica o lago de fogo apocalíptico. O juízo final é o evento que sacramentará o destino dos ímpios. Ainda nesse tópico do juízo final, quero fazer alguns complementos referente a esse julgamento do grande trono branco. Nessa ocasião, os ímpios falecidos de todas as épocas ressuscitarão com seus corpos literais e imortais, porém carregados de pecados, conforme Apocalipse 20, 11 ao 15 e Mateus 10 e 28. Esse julgamento será para aplicação de sentenças, pois o pecador já está condenado desde quando não crê no Filho de Deus como seu Salvador, conforme João 3 e 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a Bíblia nos mostra como será esse julgamento, de cuja presença fugiram o céu e a terra. Atos 20 e 11. Assim como o sol, ao nascer, ofusca a lua e as estrelas, e estes parecem recuar para o infinito, e não podem ser vistos devido à superior claridade do sol, o mesmo acontecerá com a terra e o céu, quando o Filho de Deus se manifestar na sua excelsa glória para julgar os mortos. É a glória que eles, os mortos, se privaram de participar quando em vida escolheram viver no pecado. No juízo das nações que ocorreu antes do milênio, Jesus fez o mesmo ante os vivos, aparecendo cheio de glória e majestade. Mateus 24, 30 e 25 e 31. A posição, revendo aqui a posição dos mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono, em Apocalipse 20, 12, estes grandes e pequenos, aí tem a ver com a importância, a posição, o prestígio, a influência, e não com o tamanho ou com a idade. E mais um item, o julgamento e os livros no céu. Apocalipse 20 e 12. Então se abriram os livros, ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Alguns desses livros devem ser o livro da consciência, Romanos 2 e 15, 9 e 1, o livro da natureza, Jó 12, 7 ao 9 e Romanos 1 e 20, o livro da lei, Romanos 2 e 12, ora, a lei revela o pecado, Romanos 3 e 20. Outro livro, o livro do Evangelho, Romanos 2 e 16 e João 12 e 48. Outro livro, o livro da nossa memória, Lucas 16 e 25, Marcos 9 e 44. Lembra-te,
aí deve ser a alusão ao remorso constante no inferno, nessas referidas passagens. E ainda Jeremias 17 e versículo 1. Outro livro, o livro dos Atos dos Homens, Apocalipse 20 e 12, Marcos 12 e 36, Lucas 12 e 7 e Malaquias 3 e 16. Por fim, o livro da vida, Apocalipse 20 e 12, Salmos 69 e 28, Daniel 12 e 1, Lucas 10 e 20 e Filipenses 4 e 3. A presença do livro da vida nessa ocasião é certamente para provar aos céticos julgados que seus nomes não se encontram nele. Mateus 7, 22 e 23. Quanto aos que morreram sem conhecer o Evangelho, deixamos com Deus, sendo Deus perfeito em justiça como é, terá uma lei para julgar os que pecaram sem lei, isto é, sem conhecerem a lei. De uma coisa estejamos certos, diante de Deus ninguém é inocente, inclusive os pagãos. O juiz de toda a terra saberá fazer justiça. Só ele é o juiz dos que morreram. E a Bíblia assegura que o juízo de Deus é segundo a verdade. Romanos 2 e 2. E que o juízo de Deus são verdadeiros e justos. Apocalipse 16 e 7. Outro ponto interessante e divergente, de acordo com algumas correntes teológicas, é sobre os mortos salvos durante o milênio. Certamente ressurgirão e serão recompensados nessa ocasião do juízo final, o grande trono branco, e que também explica a presença do livro da vida nesse momento, embora que isto é mistério de Deus. Terceiro tópico, sobre a nova criação. Primeiro ponto, um novo céu, uma nova terra. O quadro descrito no texto da leitura bíblica em classe diz respeito à nova criação, ou seja, não se trata, pois, de uma renovação ou de alguma restauração, mas de tudo ser novo. Eis que faço novas todas as coisas. Verso 5. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías 65 e 17. Essa promessa reaparece no Novo Testamento em 2 de Pedro 3 e 13. O velho mundo vai desaparecer, conforme Isaías 34, 4, 51 e 6, por causa da sua contaminação. Os céus e terra não poderão resistir à santidade e à glória de Deus. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse 20 e 11. Esta palavra profética é reiterada mais adiante, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe. O universo físico não se sustentará diante da pureza, santidade e glória daquele que está sentado no trono. Aleluia! Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O ponto 2, a nova Jerusalém. Antes de tudo, convém ressaltar que a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, no versículo 2, não é a mesma Jerusalém do milênio. Isso é de fácil compreensão.
Aqui já estamos no período pós-milênio. A descrição da cidade mostra com abundância de detalhes que a sua glória excede muito a de Jerusalém milenial. Apocalipse 21, 9 a 21. O templo dela é Deus e o Cordeiro. Verso 22. A cidade não necessita de sol nem de lua, e nela não haverá noite. Nós veremos o rosto de Deus e do Cordeiro. A glória de Deus e de Cristo nos alumiará para sempre. A nova Jerusalém é chamada ainda de a Jerusalém que é de cima, Gálatas 4, 26, e a Jerusalém celestial, Hebreus 12 e 22. Por fim, a nossa maior alegria, esperança e convicção, o ponto 3, a eternidade dos salvos, ou etapa maravilhosa. Ali, a nova Jerusalém e o nosso eterno lar, de todos os salvos em Cristo. Por isso que vale a pena, querido irmão, querida irmã, professor, persistir, batalhar por esta fé que um dia foi nos dada. O próprio Deus estará continuamente entre os humanos. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Verso 3. E Deus mesmo limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Verso 4. Ali não haverá morte, que é o último inimigo a ser derrotado. Em 1 Coríntios 15, 26 e 54. O pecado será banido para sempre, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. É a nossa eterna bem-aventurança. Aqui será o final glorioso da jornada da igreja. Para encerrar esse tópico, a Nova Jerusalém e a eternidade dos salvos, vamos à Bíblia, a nossa maior e melhor fonte de predição dos eventos do porvir, sobre a Nova Jerusalém, o nosso alvo, que é a nossa eternidade com Cristo para todos sempre. Apocalipse 21, 9 ao 21. Leia conosco. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheia das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: venha, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara, como cristal. Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Verso 13. Havia 3 portas ao oriente, e 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e larguras iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, e a largura e a altura eram iguais ao comprimento.
ele mediu a muralha e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. A muralha era feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentos com toda a sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era o ornamento com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeraldas, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisava de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. As suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, 9 ao 27. Esta é a nossa morada, é a sua morada, a nova Jerusalém, a eternidade dos salvos. Por fim, chegamos à conclusão desta lição, o mundo vindouro, sendo também uma continuação da lição 11, a segunda vinda de Cristo e os eventos escatológicos que são profundos e riquíssimos para o nosso estudo. Mas nós cremos no juízo final, no qual serão julgados que fizerem parte da última ressurreição, e cremos na vida eterna para os fiéis. Nós cremos que, assim como todas as profecias sobre a primeira vinda do Messias se cumpriram, de igual modo, todas as profecias do mundo vindouro que acabamos de mencionar se cumprirão também, pois Deus, Ele é fiel. Que Deus abençoe. Medite na Bíblia, a maior fonte de predição dos eventos do porvir. Os sinais estão aí. Eu não dou muita ênfase ao terrorismo escatológico, pois tudo está explicado na Bíblia Sagrada. O que a NASA vai dizer perpassa pela Bíblia. O que está acontecendo no Oriente e no Ocidente perpassa pela Bíblia. Os conflitos políticos, a desenfreada corrupção, o crime, a miséria, a reação da natureza, tudo isso está na Bíblia Sagrada. Mas nós devemos ter a paz, o equilíbrio e o mais importante, estarmos preparados para que a qualquer momento nós possamos ser arrebatados com Cristo. Mas primeiro analise a Bíblia Sagrada, depois as fontes de pesquisas, as instituições científicas que vai corroborar com o que está acontecendo no mundo escatológico, já predito pelo Senhor bem antes de existir a NASA
bem antes de existir os Estados Unidos, a Coreia do Norte, outros países islâmicos, grupos terroristas e assim por diante. A Bíblia é a maior revelação de Deus para a nossa vida, para a nossa alma, para a nossa vivência espiritual e os eventos do porvir. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado por ficar conosco até nesse momento. Medite mais, pesquise mais, assista outras pré-aulas de outros companheiros, presbíteros, pastores, para que você possa ter mais subsídio para a sua aula e também repassar para aqueles que não conhecem as verdades bíblicas escatológicas que estão bem perto da nossa redenção. Um forte abraço, até a próxima pré-aula, no encerramento desta lição, dessa temática. Agradeço você por nos acompanhar. Nos ajude em oração, também compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva nesse canal para que semanalmente você possa receber as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical deste trimestre e do próximo trimestre. Um forte abraço e até a próxima pré-aula, querendo Deus.